Não sei a quem aqui me conhece mais assim, mas quem me conhece bem sabe que eu amo o Natal. Eu sei que é meio aleatório eu estar falando isso em julho, mas eu amo Natal e eu amo filme de Natal. Lá em casa, a gente, quando chega tipo novembro, assim, a gente já está assistindo todos os filmes de Natal que existem em todos os streamings. Até a Elisa, ela entra nessa, que o filme de Natal preferido dela é o Grinch. Ela leu o livro o ano inteiro. Mas um dos meus filmes preferidos de Natal, não sei se vocês conhecem, chama Um Elfo em Nova York. Quem conhece esse filme? Então, sensacional esse filme. Obrigada, Doug. É com o Will Ferrell e, assim, muito bom. Não sei quem que já viu, quem não viu, mas, assim, esse filme, ele fala do Buddy, que ele era um bebezinho num orfanato. E quando o Papai Noel vai levar lá os presentes no orfanato, ele entra na sacola do Papai Noel e ele vai parar no Polo Norte. E aí, lá ele é criado pelos elfos. Tem um elfo lá que cria ele e ele é criado ali no Polo Norte. Quando ele cresce, né, e já está adulto, ele vai para Nova York para procurar a família, família dele, assim, biológica, né? E aí ele chega em Nova York. Aí você pensa um elfo, que é todo vestido de elfo. A roupa assim é sensacional, inteira verde, com um chapéuzinho, aquele sapatinho de elfo. E ele vai para Nova York. E assim, ele parece muito um elfo. E andando em Nova York, ele entra numa loja, tipo um shopping, assim. Ele tá lá andando no shopping e um cara puxa ele e fala: você tá atrasado. Pega ele e leva para a loja. Chega lá, é uma loja de brinquedos que está inteira decorada para o Natal, né? E aí ele fala assim: não, mas o que é isso aqui? Aí o cara: não, você faz parte aqui, né? Você vai trabalhar aqui, bem-vindo ao Polo Norte. E ele fala: nossa, cheguei aqui no Polo Norte. E ele está trabalhando ali na loja, assim, acontece muitas coisas, mas ele está sendo o elfo dele lá na loja. E o chefe lá, o gerente, fala: vocês têm que se arrumar aí, ficar muito esperto, porque o Papai Noel vem amanhã. E ele fica muito animado, gente. Ele já é animado, assim, por natureza, mas ele fica muito animado. Ele fala: Papai Noel, eu conheço ele. E aí ele fica muito feliz, ele arruma a loja inteira, e no outro dia o Papai Noel vai chegar. E o Papai Noel chega, gente. Só que ele olha o Papai Noel e não é o Papai Noel. É um cara vestido de Papai Noel, porque está no shopping. E aí ele chega assim, fala com o Papai Noel feliz, aí ele olha e fala: você não é o Papai Noel. E o cara já começa a ficar, aquele cara está com uma criança no colo aqui, e o cara começa a ficar nervoso. Ele: para de falar isso aí. Ele fala: não, você não é o Papai Noel. E ele começa a ficar nervoso. E o Papai Noel fala: não, eu sou sim. E ele fala: então fala, que música eu cantei para você no seu aniversário? Aí o Papai Noel fala: parabéns para você. Aí ele fala: droga. Mas eu sei que aí ele fica brigando, fala assim: cara, você não é o Papai Noel. E aí acontece um rebuliço ali, ele é mandado embora da loja. E por que eu estou contando essa história inteira? Porque eu acho que esse texto que a gente tem aqui, ele é praticamente a história do Buddy. Porque nessa carta, ou nesse circular, né, que João mandou ali para as igrejas, esse texto, eu acho que a gente tem 3 pontos da história do Buddy aqui nesse texto de João. Que é: a gente conhece a Cristo? A gente se parece com Cristo? Ou a gente parece que a gente veio do mesmo lugar? E nós conseguimos reconhecer os impostores ou os falsos mestres? Então, nesses versículos, né, de 1 João capítulo 2, eu acho que João faz uns testes, né, e mostra uns testes de como a gente consegue reconhecer essas perguntas, né, e responder essas perguntas. Então, a gente começa falando aquilo, né? Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. E eu acho que a gente tem que dar aqui um painel assim do contexto ali da época. João, quando ele escreve essa carta, não é bem uma carta, mas quando ele escreve essa carta ali para as igrejas, é mais ou menos anos 90 depois de Cristo. E ele é um dos últimos, na verdade, ele é o último apóstolo vivo. Todos os outros já morreram.
E ele está falando como se fosse para uma segunda geração de crentes, né? Então, vamos pensar que todo mundo ou a maioria das pessoas, né? Todos os apóstolos e a maioria das pessoas que conheceram a Jesus já tinham morrido. E a igreja estava numa segunda ou terceira geração que não conhecia a Jesus fisicamente. E, além disso, existia, como o Rodrigo e o Doug já falaram, um grupo ali dos gnósticos ou dos pré-gnósticos que eles estavam defendendo uma coisa meio diferente ali do evangelho que tinha sido pregado, né? E que estava sendo pregado por João e tinha sido pregado pelos apóstolos, e era o evangelho de Jesus, que era o quê? Eles pregavam um conhecimento, igual o Doug e o Rodrigo já explicaram, que era assim, um conhecimento místico, meio elevado de Jesus, enfim, e das coisas. Eles pregavam aquela coisa de você conhecer, e pregavam também a separação, né, da matéria e do espiritual. Então, era aquela coisa de, tipo, a gente vai conhecer, mas o nosso corpo, ele não... Ou as coisas que a gente faz, não importa tanto. Importa a gente conhecer, até aquela coisa, né, de um conhecimento aí meio místico. Então, eu acho que João está falando assim, por exemplo, como a gente sabe que conhece o Senhor, né? Como que a igreja ali que não tinha conhecido Cristo fisicamente, podia saber que eles também conheciam a Cristo, né? Igual o João falava que conhecia Cristo. E aqui a gente tem que dar uma olhada na palavra conhecer. Por quê? No grego, existem alguns termos sobre conhecimento, né? O conhecer. E aqui a palavra grega usada é ginoskos. Essa palavra, ela significa conhecer por experiência, conhecer em primeira mão. Ela também é usada ali em alguns textos bíblicos, quando fala que Maria não conheceu a homem nenhum. Então, fala também do relacionamento íntimo ali entre homem e mulher, né? Então, a gente vê que essa palavra ginoskos, ela fala de um conhecimento muito íntimo e um conhecimento de ser de ser assim, não existir mais eu, a pessoa, mas um conhecimento muito de experiência, né? É diferente, por exemplo, do conhecimento episteme, que é de conhecer fatos. Ou conhecer, tipo assim, você ser mestre em alguma coisa, né? Então, é muito interessante o termo que João traz sobre conhecer Jesus, né? Que é essa questão de conhecer por experiência. E aí você pensa até um pouco mais sobre isso, porque a igreja naquela época, ela não conhecia Jesus de ter andado com ele. Mas João dá uma certeza para eles de falar assim, vocês também podem saber que conhecem ele, de ter experiência igual eu tive, como? Se obedecerem aos seus mandamentos, né? É interessante também que João, ele fala, eu conheço Jesus, de andar com ele, de estar com ele, porque uma coisa que os gnósticos negavam também era a materialidade de Jesus ter sido um homem mesmo. Então, eu acho que João traz todo esse peso, né, do conhecimento de Jesus. E ele continua. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Ou seja, aquele que diz que conhece o Senhor, mas, como os gnósticos ali, só se apega a um conhecimento espiritual, ou, por exemplo, igual tinha os fariseus, e a gente conhece muitas pessoas que são assim, né? Que é muito aquela coisa da teologia, de saber fatos, enfim. Mas foge daquela fé prática e da obediência aos mandamentos, é mentiroso. Então, ele dá muito essa coisa do, gente, vamos ver aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Igual a questão ali do Bunny, né? Ele sabia ali quem que era o Papai Noel impostor. Então, a gente vê que João está falando que o verdadeiro evangelho e o verdadeiro conhecer do Senhor é mais que ter uma doutrina perfeita,
também é muito mais do que você falar que tem um relacionamento com Deus e conhece o Senhor e faz as suas orações, enfim, e que Deus está em tudo, mas não segue os mandamentos. Por quê? A gente tem que se voltar, né? E João, ele está falando muito aqui sobre uma fé prática. Porque quem realmente conhece o Senhor, inevitavelmente ama seus mandamentos. Então, eu acho que a gente tem que pensar que quem realmente conheceu o Senhor, conheceu a graça e foi salvo e entende o tamanho da graça recebida, isso passa inevitavelmente a causar um amor pelos mandamentos. Porque quando a gente reconhece a graça, os mandamentos, que às vezes a gente acha assim, não, mas a fé não é sobre uma fé, não é sobre seguir regra, não é sobre só fazer as coisas, mas é sobre relacionamento. Mas quem realmente tem um relacionamento entende que os mandamentos, eles não servem mais para nos condenar ou para nos salvar, como era o caso no Velho Testamento, por exemplo. Mas a partir da cruz, a partir de Cristo, os mandamentos eles servem para revelar o caráter de Deus. Então, não é simplesmente, eu vou seguir regras para me salvar. Então, se eu seguir as regras, eu vou ser salvo. Ou também não é para só trazer condenação, porque daí a gente fala assim, não, mas eu nunca vou seguir os mandamentos, porque eu não consigo. E aí traz aquela condenação e aquele fardo sobre a gente. Ele é para revelar o caráter de Deus. E ele é para revelar o que Deus ama. E como Deus quer que as coisas sejam feitas. E como ele quer ser amado. Que é como? Que a gente siga os mandamentos. Lá em Salmos está escrito que o justo ele tem prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Então você vê que não é uma questão de peso e de seguir regras por seguir. É ter prazer na lei do Senhor. E João continua. Mas se alguém obedece a sua palavra, e nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Então, eu acho que João, ele traz essa repetição, né? Então, a gente vê que, basicamente, toda a carta ali de 1 João, ele está repetindo e trazendo vários temas, assim... A mesma coisa ele fala de algum jeito diferente por vários versículos, né? Mas o que ele fala aqui? Se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, o que é o amor de Deus que está aperfeiçoado? Então, a gente vê que o amor de Deus aperfeiçoado é um amor que está completo. Então, o propósito do amor de Deus está completo naquela pessoa que obedece a palavra de Deus. Então, todo o plano do amor de Deus, ele é completo em nós, ele está aperfeiçoado em nós. Mas tanto o amor de Deus por nós está completo e aperfeiçoado, quanto o nosso amor por Deus é aperfeiçoado. Então, enquanto a gente obedece a palavra, o nosso amor por Deus, ele é aperfeiçoado para uma vida em santidade. Do mesmo jeito que o amor que vem de Deus, ele é aperfeiçoado em nós, para amar o próximo. Então, se a gente vê de quantas maneiras, né, o amor de Deus ele é realmente completo e aperfeiçoado em nós, em todas as áreas da nossa vida. Tanto dele por nós, quanto nós por ele, quanto o amor dele, para a gente conseguir amar o próximo. E a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente. E aqui ele continua, no versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A palavra permanece, ela pode ser entendida como habitar. Eu quis trazer
essa tradução, né? Porque nessa Bíblia aqui, tá, que é a NVI, tá permanece. Na minha outra tá aquele que está nele. Mas eu gosto de uma tradução que fala que aquele que habita nele deve andar como ele andou. Por quê? Eu acho muito legal trazer essa questão do habita, porque aquele que conhece o Senhor e que ama a lei do Senhor, ele faz o quê? Ele tem que parecer que ele veio do mesmo lugar que o Senhor veio. Então, a gente vê na história do Buddy, cara, ele não precisava falar que ele era um elfo e ir lá na loja pedir emprego. O cara viu ele no shopping, ele estava inteiro vestido de elfo e ele se comportava como um elfo, porque ele era muito animado, assim. E o pessoal de Nova York é tudo mal-humorado, e daí ficava aquela comédia, né, do filme. Mas o cara viu ele no shopping e falou assim, você trabalha aqui na loja aqui do Natal. Porque ele estava todo vestido de elfo. Então, assim, eu gosto dessa questão do habitar em Cristo, porque quando a gente conhece o Senhor e a gente cumpre os mandamentos, enfim, a gente tem que vestir a roupa, ter a cultura e parecer com um habitante de Cristo, ou com um habitante do reino. Porque senão vai ficar aquela coisa assim, você permanece em Cristo, você habita em Cristo, mas não parece com o Senhor. Toda a questão da gente ser chamado de cristãos é porque a gente parecia com Cristo. Ou, era aquela coisa de pequenos cristos. Né? Então, quando a gente olha para a gente, e quando as pessoas olham para a gente, se a gente está aí em algum lugar, alguém ia olhar para você pelas suas atitudes e falar, você parece um habitante do reino. Você parece que veio do mesmo lugar que Jesus veio, sabe? Eu lembrei até do que o Matt falou quando ele estava falando, acho que em Timóteo, né? Que ele falou assim, você ser um bom vizinho, você tratar os outros bem, você demonstrar gentileza e amor pelos outros, não é a mesma coisa que você pregar o evangelho. Mas o evangelho, ele é mais bem aceito da boca de alguém que é um bom vizinho, que trata as pessoas com gentileza. Enfim, essa coisa do... A pessoa não vai aceitar um evangelho da boca de alguém que não parece com Jesus. Né? E aqui, falando, né, dos mandamentos, agora João ele vai falar qual que é o mandamento, basicamente, que a gente precisa seguir. Né? Quais são ali os mandamentos. Então, continuamos no 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Eu sei que esse texto aqui, quando eu sabia que eu ia pegar esse aqui, eu falei, cara... 1 João é uma loucura, né? Eu acho que esse texto aqui ele tem a mesma energia do ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. E aí é um negócio meio assim, mas você vê que parece meio doido, mas vocês vão ver que faz sentido. Então, qual que é a história do mandamento novo? Mas não é um mandamento novo, mas é um mandamento antigo. A gente tem que perceber que João, que escreveu aqui 1 João, também escreveu um evangelho de João, tá? Então, ele sabe o que ele está falando. Na cabeça dele faz bastante sentido. Qual que é o mandamento que é o mandamento antigo? É o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele vai falar, né, que esse é o principal mandamento. E aí, João, que ele trouxe aqui, porque ele sabe que ele escreveu o evangelho de João e ele ouviu Jesus falando isso. Antes de Jesus ser traído, quando Jesus está lá com os discípulos, ele fala assim, Judas, vai fazer lá o seu rolê. Judas sai. E ele fala, lá em João capítulo 13, Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, ou que vestem as minhas roupas, ou que se parecem comigo e vêm do mesmo lugar que eu vim, se vos amardes uns aos outros. Então, Jesus mesmo ele gosta de explicar as coisas, porque ele sabe que às vezes a gente não vai entender sozinho. Então, ele está fazendo aqui a mesma coisa que ele faz muito ali, principalmente do Sermão do Monte, que é o quê? Traz um mandamento antigo, lá do Velho Testamento, né? Mas com uma nova dimensão e um novo significado. Por quê? A gente tem que ver esse mandamento, que é um mandamento só, mas ele tem 2 períodos, né? Então, ele tem esse mandamento antes da cruz e ele tem esse mandamento depois da cruz. Então, se a gente olha para esse mandamento à luz do amor sacrificial de Jesus Cristo, ele ganha totalmente um novo significado. É um significado tão novo que parece que é um novo mandamento. Mas é um mandamento antigo, como o João falou aqui, na sua jeito meio fluxo de consciência de escrever. Então, como que a gente consegue ver sobre esse mandamento, né? Quem que é o próximo? A gente vê que ali no Antigo Mandamento, os mandamentos foram dados para Israel. Né? Então, a gente tem ali o próximo como Israel, quem estava ali com eles, até fala sobre o estrangeiro, mas assim, basicamente era quem estava ali com eles. E se a gente olha a partir da cruz e a partir da grande comissão, não é mais só Israel. Ele pega uma dimensão nova de Judeia, Samaria e confins da terra. Então, todos os povos. Então, quem que é o próximo agora? Todo mundo é o seu próximo. E o amor que era, ame o próximo como a ti mesmo, ele fala assim, olha, ame uns aos outros como eu os amei. Então, você vê que a dimensão desse mandamento é muito diferente. Por quê? O nosso amor por nós mesmos, se a gente fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. Às vezes eu não me amo. Às vezes eu sou a pessoa que menos me ama. Mas o amor de Cristo por mim é perfeito. Então, o meu amor por mim, que daí eu amaria o meu próximo, ele não é perfeito. Mas o amor de Cristo por nós é perfeito. Então, ele fala, ameis uns aos outros como eu os amei. Então, não é qualquer amor. Não é um amor que, igual eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, às vezes eu vou gostar do meu próximo, às vezes eu não vou gostar do meu próximo. Porque às vezes eu olho no espelho e falo, poxa, não tá aquelas coisas. Mas o amor, ele é aperfeiçoado em nós, em que a gente tem que amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Então, é aquele amor sacrificial. Então, não é um amor de sentimento, não é um amor de, hoje eu gosto de você, hoje não, mas é um amor intencional. Ele continua falando, as trevas estão se dissipando. E o maligno já vai ser vencido na cruz, né? Então, as trevas estão se dissipando, que quer dizer que o maligno já vai ser vencido, porque já está bem ali Quando Jesus fala isso, ele está ali já um pouco antes de ser traído. E já brilha a verdadeira luz. Ou seja, eu estou aí. Então, como ele diz que eu sou a luz do mundo, ele está falando, olha, as trevas já vão acabar. Porque eu, daqui a pouco, vou para a cruz. E na cruz, Jesus vence o maligno de uma vez por todas. Então, enquanto a gente está falando aqui, o maligno já está vencido. E a luz já está brilhando, que é Jesus. Até o Doug leu o versículo que fala que ele é a luz e nele não há treva nenhuma. Então, a gente vê que Jesus ele fala que ele é a luz várias vezes. E no versículo 9 continua. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. Então, quem fala que está na luz, que conhece Cristo, mas odeia seu irmão, é um impostor. Não é o verdadeiro.
Então, ele pode falar que ele tem um conhecimento lá novo, que tal. Mas se ele odeia o irmão e se ele não anda nos mandamentos, que é, né, parte do amor, ele é o mandamento, ele é um impostor. Ele continua nas trevas, ele está mentindo. Quem ama seu irmão, versículo 10, permanece na luz, ou habita na luz, e nele não há causa de tropeço. Isso aqui é muito interessante. Porque vamos pensar que a gente está no escuro e a gente precisa enxergar alguém ou alguma coisa. A gente liga uma lanterna lá, liga a lanterna do celular. Jesus está afirmando que ele é a luz do mundo. Então, se a gente está lá no escuro, a gente liga uma luz e a gente, que é Jesus, e a gente enxerga o nosso irmão com essa luz, a gente não tem como odiar o nosso irmão. Se a gente olha para o nosso irmão com a luz de Cristo, ou com a luz de Cristo brilhando sobre ele, a gente não tem como odiar o nosso irmão. Porque se a gente diz que a gente ama Jesus, a gente não pode olhar para Cristo no nosso irmão e odiar ele. Por quê? A gente sabe que, a partir da cruz, quando Deus nos olha, ele vê o sacrifício de Cristo na cruz. Então, quando Deus me olha, ele não vê a Tuane. Ele não vê as coisas erradas que eu faço aí todo dia, o que eu penso, enfim. Ele vê a Cristo, porque o sangue de Cristo já me lavou. Então, eu já estou sobre a lente de Cristo. Então, a gente tem que estender isso para o nosso irmão. Quando a gente olha para o nosso irmão, a gente não vê as ofensas, a gente não vê as coisas erradas que ele faz, a gente não vê o ser pecador que é nosso irmão e é todo mundo. A gente tem que ver a Cristo. Por quê? Porque a luz está brilhando. E se a gente está na luz, a gente vai olhar a Cristo. Porque ele nos ilumina, ele nos lava de qualquer iniquidade. E outra coisa, quem está na luz, quando você está andando num lugar claro, você anda com propósito. Eu sempre falo que quando eu estou andando no centro de Curitiba, eu ando com propósito. Que uma vez, eu até ignorei um assaltante. Eu estava andando tão com propósito que um cara veio andando assim, parou na minha frente, falou, passa o celular. Eu desviei dele e continuei andando. Eu só fui notar que o cara foi me assaltar lá na frente. Pensei, nossa, o TDAH ele salva a gente de algumas coisas. Então, assim, cara, você tá andando na luz, você anda ali, você anda com propósito. Você não vai, você não anda assim, né? Então, quando você tá na luz, você anda, você olha para Cristo e você vai com propósito. Aí, assim, você consegue amar o seu irmão, você consegue, às vezes, não ficar parando, sabe? Mesquinharia, porque você tá com outro foco. Mas o quê? Quem odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Então, quem odeia seu irmão é porque ele não tem a luz de Cristo brilhando sobre ele. Então, ele olha o seu irmão e ele vê quem? O irmão. Então, às vezes ele pode amar, às vezes ele não vai amar. Se é uma pessoa que ele gosta, ele gosta. Se é uma pessoa que ele não gosta. Se é um irmão, mas daí o irmão fez alguma coisa contra ele, ele fala, você fez isso aí contra mim e eu não vou te amar mais. Mas ele não consegue ter esse amor intencional. Por quê? Quem anda nas trevas não anda com propósito e não anda com intencionalidade. Quem anda nas trevas, você anda meio... Você não sabe se você vai bater em alguma coisa, se você vai tropeçar. Então, você anda vacilante e inseguro. Então, ele fala, olha, se você está na luz, não existe causa de tropeço para você, porque você está vendo para onde você está indo. Mas se você anda nas trevas, você não sabe para onde você vai. Porque que você não sabe aonde você vai chegar, não tem um foco. E outro que você não sabe não consegue nem ver o seu próprio caminho ali onde você está andando. Então, não existe esse andar com intencionalidade, que é toda a questão que João está trazendo aqui. Né? A questão de você amar com intencionalidade. E eu acho que a gente tem que trazer aqui um pouco de nuance para essa coisa de amor e ódio, igual Jesus traz para os mandamentos. Porque você pode falar assim, mas eu não odeio meu irmão.
Eu acho que eu não odeio ninguém, porque odiar é uma palavra muito forte. Você fala assim, eu odeio essa pessoa. Eu, por exemplo, se eu for pensar, eu não odeio ninguém. Mas Jesus diz, né? Aquele que olha para o seu irmão com ódio já matou. Aquele que olha para uma mulher com desejo já cometeu adultério. Então a gente tem que trazer essas nuances. E a Jen Wilkin, quando ela vai falar aqui de 1 João, ela traz esse amor ágape, né, que é o amor que a gente está falando aqui, como uma atitude inteligente ou pensada e intencional de estima e devoção. Uma atitude altruísta, direcionada e voltada para fora, que deseja fazer o bem àquele que é amado. Então a gente vê que não é um amor de sentimento, de mimimi, de ai, né? Mas é um amor de atitude inteligente ou pensado e intencional. Se a gente pega esse amor e a gente só coloca ali no chat e fala assim, chat, me dá o contrário dessa frase. Ele vai falar, uma postura impensada e desprovida de propósito, sem estima nem devoção, egoísta e voltada para si mesma, que não tem desejo de fazer o bem ao outro. Então, se a gente vê isso aqui, a gente vê que a gente já caiu em alguma coisa dessa. A gente pode não ter, tipo assim, eu não odeio ninguém, porque odiar faz mal. Papapá. Mas você já assim, se sentiu superior a alguém? Já talvez foi egoísta? Já pensou mais no que você queria do que o da outra pessoa? Ou só, tipo assim, agiu de uma maneira que você não pensou, agiu sem intencionalidade. Isso tudo, se a gente for olhar como Jesus ele olha para os mandamentos, que é sempre uma questão do coração, a gente pode falar, cara, a gente já fez isso. Então, a gente já, de algum jeito, já teve esse tipo de atitude. E eu penso que, assim, eu vim de uma... Eu cresci, né, numa igreja que hoje em dia eu vejo que tinha uma questão assim, meio legalista de uma noção de que quem tinha crescido na igreja, eu cresci na igreja, eu sou neta de pastor, todo rolê, né? Mas assim, tinha uma noção de quem cresceu na igreja, nasceu na igreja, não precisava do mesmo tanto de graça do que a pessoa que veio de fora. Porque aquela pessoa que veio de fora, ela, nossa, né, já fez várias coisas. Então, é aquela coisa de tipo assim, mas a gente precisa só de uma gotinha do sangue de Cristo. E essa galera que tá vindo aí, eles precisam tipo de um balde, né? Pega um balde e joga ali. A gente é só tipo e já tá bom. E se você pensar isso, cara, por mais que você trate bem seu irmão ou os visitantes que vêm na igreja, mas se você tem esse pensamento dentro de si, isso já é odiar o seu irmão. Porque a gente sabe que Jesus morreu por todos nós do mesmo jeito, sabe? Nós viemos do pecado também do mesmo jeito. E a gente tem que lembrar que João está enfatizando um amor prático e intencional. Então não é uma coisa só de falar, mas é de ações. Então não é só falar que ama, mas a gente está sempre disposto ali e preocupado com o bem-estar físico, social, espiritual e emocional do nosso próximo. É para a gente olhar para todo mundo como se todo mundo fosse Cristo, com a luz de Cristo, né? E agir de acordo com esse amor sacrificial. Com essa coisa de intencionalidade, eu acho que é muito que traz aqui. Então vamos tomar uma aguinha aqui. E João, eu acho que ele traz muito esse amor também, um jeito prático aqui para a igreja. Porque ele vai trazer, depois de falar tudo isso, uma mensagem de graça, encorajamento e cuidado para a igreja, né? Então, depois de ele falar toda essa questão de como que eles podem saber se eles conhecem realmente ao Senhor, ele traz um tempo de encorajamento, porque ele sabe que a igreja ali estava com essa questão, né, dúvida de se eles conheciam a Cristo, enfim. Então, ele traz esse encorajamento, ele fala assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus.
que ele começa com filhinhos. E ele coloca aqui 3 grupos de pessoas. Então, alguns teólogos falam que cada grupo desses significa uma fase ou um tempo da fé cristã. E outros falam que é um simbolismo que significa toda a igreja. Eu acho legal pensar nessa coisa das fases. Quando ele fala que filhinhos, seus pecados foram perdoados, eu acho que ele fala para aqueles que são novos na fé. Que eles são novos na fé e eles estão se sentindo incertos da salvação, incertos se eles conhecem mesmo Jesus. Então ele fala, olha, seus pecados foram perdoados. Continua, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então assim, olha, você que está na igreja há mais tempo, tem mais experiência, é mais velho, às vezes podiam ser outras pessoas que tinham andado também com Cristo, né, que tem aquela experiência na igreja. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, vocês conhecem a verdade. Você tem a experiência. Não se deixe levar por outras pessoas que estão falando outra coisa. Você conhece, você sabe quem que é o verdadeiro. E ele fala, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Então, aqueles que estão na caminhada com o Senhor, por mais que às vezes parece para mim também, e eu acho que todo mundo tem isso, às vezes eu penso, cara, eu acho que eu não venci o maligno, eu acho que eu tô, errando em muita coisa. Mas ele fala, jovens, vocês venceram o maligno. Então, o maligno ele já foi vencido na cruz. E ele dá esse encorajamento de assim, seja qual fase que você está, o maligno foi vencido, você foi perdoado e você conhece a verdade. E eu acho que é muito legal ele trazer esse encorajamento e essa questão de respeitar, né, as fases da nossa fé. E eu lembro de uma reunião da CGN que eu participei com o Rodrigo, que era para o Rodrigo ir, mas ia ser em inglês. Ele falou, fica aqui do meu lado, que se acontecer alguma coisa, você fala. E aí eu vi a reunião inteira. Mas foi bom porque o pastor Brian, ele comentou sobre a questão de tempo de santificação. E ele falou que quando ele era novo no ministério, ele não tinha essa coisa de dar tempo ao tempo, assim, nos novos convertidos. Ele falava assim, a pessoa se converteu, no outro dia ele já não está santo completamente, já mudou toda a atitude dele. Ele falava assim, isso aí não se converteu de verdade não, acho que não foi. E ele disse que conforme ele foi crescendo, né, e amadurecendo, o relógio está ali, você fica de boa, hein, relógio? Conforme ele foi amadurecendo no ministério, ele foi entendendo de dar esse tempo das pessoas amadurecerem, entenderem mais a fé e seguirem um caminho de santificação, né? E que ele entendeu que as pessoas precisam de tempo. E isso aí é uma questão de amor também de um líder para a igreja. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja lá em São Paulo, a gente tinha acabado de casar, eu tinha 23 anos. E o Rodrigo tinha acho que 28, então a gente era um casal, uma família pastoral bem jovem. E a gente chegou numa igreja que o pastor anterior tinha saído. E eu cheguei já naquela igreja com uma mulher do pastor, né? E a esposa do pastor anterior, ela era tipo, mulher de pastor clássica. Ela ensaiava o coral, ela tocava piano, ela cuidava das crianças. Aí chegou eu lá, com 23 anos, baixista. Não sabia nem segurar um bebê. E eu acho que eles falaram assim, cara, essa guria aí. Mas, enfim, e eu já era mais emo do que eu sou hoje, né? Então, eu cheguei com alargador, um rolê. E aí, eu lembro que no final do ano, as senhoras da igreja falaram assim, porque a fulana ensaiava coral com a gente no final do ano. E agora a gente queria ver se você podia ensaiar o coral com a gente, né? E eu assim, gente, eu toco baixo. Mas eu fui, porque não existe não, né? Você chegou ali, você faz o que te pediram para fazer. Aí
Eu lembro que eu aprendi umas 3 músicas no piano, eu só sei essas 3. E aí eu meio que, cheguei meio receosa, assim. Eu falei, gente, primeiro ensaio, eu falei, olha, eu não sei, eu nunca ensaiei coral. Aí eu lembro que uma das senhoras olhou pra mim e falou assim, Tuane, você tem 23 anos, tem muita coisa que você nunca fez. E tá tudo bem. E eu senti muito como um ato de amor, sabe? Assim, de ter paciência com uma família pastoral nova, que era praticamente a primeira igreja que a gente estava indo pastorear. E eu senti que naquela igreja eles tiveram muita graça com a gente. No nosso começo de ministério, né? E nesse amadurecimento, né? E aqui João, no 14, o último aqui, ele vai continuar falando basicamente a mesma coisa. De novo, ele fala assim, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Aqui ele repete, eu entendo, porque eu tenho uma filha de quase 4 anos e eu sei que qualquer coisa que eu falo para ela eu tenho que falar 10 vezes e às vezes ela nem entende depois de 10 vezes. Então eu entendo que João tem essa questão dessa questão da repetição didática, né? Mas eu acho também que ele fala isso porque a gente não pode permanecer filhinhos. A gente não pode permanecer os mesmos. Então a gente tem que ter uma graça, né, para os irmãos, mas a gente não pode ficar no mesmo lugar. A gente tem que amadurecer. Por quê? Porque ele fala, vocês são fortes, vocês foram perdoados. A palavra de Deus permanece em vocês. E vocês, em Jesus, venceram o maligno. Então, não tem nada mais encorajador para um crente do que essas palavras. Então, não vamos esquecer, né, dessas palavras de João. E, para fechar, né, agora que o relógio já está vermelho ali, a gente volta lá para a história do Buddy. O Buddy, ele só conseguiu reconhecer o Papai Noel falso porque ele conhecia o verdadeiro. Ele vestia aquela roupa de elfo, de habitante do Polo Norte, e ele agia como um habitante do Polo Norte. Tanto que quem olhava para ele sabia que ele tinha vindo do Polo Norte e que ele era um elfo do Papai Noel, zero dúvidas. E ele mostra, né, acho que é esse exemplo, que com Jesus é a mesma coisa. Conhecer a Jesus de verdade é andar como ele andou, é amar como ele nos amou e é realmente parecer com o habitante do reino. Então, será que a gente está, né, vivendo realmente desse jeito? Então, acho que a minha última aqui palavra para vocês é que o nosso amor seja sempre prático e intencional. Que a luz de Jesus esteja brilhando sobre nós, para a gente ser intencional no nosso caminho. E que quando olharem para a gente na rua, falam assim, olha, esse aí habita no reino. Esse aí conhece Jesus. Amém?